Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Bom, em primeiro lugar, peço que você aqui se inscreva aqui no canal, clique aqui no gostei, né? E no caso, compartilhe aqui o vídeo para a gente sempre ter um engajamento aqui no canal. Bem, como estou começando com o canal agora, né? Apesar que já tem um ano que eu estou com esse canal, mas a maioria das vezes eu paro, a maioria das vezes eu continuo. Apesar que tem gente sempre incentivando aqui o nosso crescimento, né? Apesar de modesto, mas o nosso crescimento. Bem, em primeiro lugar, vamos aqui falar sobre a obra sensacional, muito incrível, tá? Chamado Frankenstein, ou então, pelo título completo, Frankenstein, o Prometeu Moderno, tá? Gente, tudo que você viu, se você, assim, como eu, né, quando a gente era criança, viu baseado em filmes, baseado em série, nem sei se tem série, mas se for baseado em qualquer coisa cinematográfica ou filmada, esquece, esquece. Porque nada, até aquele filme dos anos 30, do Frankenstein, nada. Aquele filme nem foi baseado no livro, foi baseado em uma peça de teatro que foi baseado no livro. Ou seja, todos os filmes que foram baseados no livro Frankenstein, da Mary Shelley, tudo fora de contexto ou fora de um acontecimento recente. Por quê? Em primeiro lugar, tá? Isso aqui é uma história sobre uma outra história. Isto é, o livro em si, do Frankenstein, ele começa primeiro com um capitão, tá? No caso, que faz uma expedição, que faz uma exploração, uma navegação no Polo, se eu não me engano, no Polo Norte, tá? E aí ele, no caso, encontra, em primeiro lugar, ele encontra, no caso, um monstro, né? Uma pessoa gigante, tá? Congelada, vamos dizer assim, né? E deixou pra lá porque ele não era europeu, ele pensou que era algum nativo, era esquisito, o capitão, né? Porque, antes de tudo, esse capitão estava escrevendo uma carta para a irmã dele, né, dizendo qual é a sua façanha, qual, no caso, o seu objetivo acerca daquela exploração. E ele queria ser conhecido, tá? Em primeiro lugar, ser muito conhecido. Essa era a ambição dele, tá? Explorar o mundo para ser conhecido na história. Ponto. Em resumo é isso, tá? A parte inicial, antes mesmo de começar a própria história em si. E, nesse caso, esse capitão, ele encontra outro homem, mas com uma fisionomia bastante comum, bastante europeu, bastante, né, normal, que no caso é o próprio Victor Frankenstein, que também estava moribundo, ali no frio, a respeito, né? Ele encontra o Victor Frankenstein, e o Victor Frankenstein, no caso, o pessoal, né, no caso, o pessoal do capitão, né, da expedição, encontram ele, verificam que ele é, no caso, um europeu, e, no caso, resgatam o próprio Victor Frankenstein para saber né, sobre o que aconteceu. E Frankenstein, o Victor Frankenstein, o cientista, vamos colocar assim, autodidata, ele, no caso, fala assim: olha, verdade que essa ambição eu também já tive. Eu acho que a minha história que eu vou contar para você vai ser algo valioso. Eu acho que você vai tirar uma moral apropriada para, no caso, você parar com essa ambição, né? E aí o capitão ouve, no caso, quer escutar a história dele e vai escrevendo, né? Vai relatando a história do Victor Frankenstein. E aí que começa a história. Ou seja, tem esse, vamos dizer assim, preâmbulo, um prefácio, vamos colocar dessa forma, né? Uma pré-história, né? No caso, para começar uma outra história, né? Ou seja, uma história sobre a história
de fato. E aí, no caso, começamos, né, com a história do cientista louco. Eu vou fazer um breve resumo, porque apesar que fiz diversas marcações, é genial. Se você perceber aqui, ó, a parte azul, eu fiz dois tipos de marcações, né? Aqui está a marca azul tem pouquinho, são as marcações que eu fiz da história, que é contada quando o próprio capitão relata, né? E a história principal é quando já o Victor está relatando para ele. Gente, isso aqui é genial. A minha editora é da Zaha. Essa aqui é uma de bolso, né? Mas é muito bonitinho aqui a capa, tá vendo? Aqui, ó, no caso, ó, vai aparecer ao contrário, né? Tem aqui, muito bonitinho. Eu sempre gostei dela, vizinho, tá vendo? E aí o que acontece? Vamos lá. O Victor Frankenstein nasceu na Suíça, né, em Genebra, a respeito. Antes de ele, no caso, o Victor Frankenstein relatar o seu nascimento, nesse caso, né, ele a respeito fala sobre um homem pobre que era amigo do pai dele, né, que teve uma filha. E com essa filha, que é Caroline Belfort, no caso, ele se enche de dívida e quer quer fugir, né, no caso. O amigo o pai no caso, o futuro pai do Frankenstein, ele paga a dívida, né, uma parte da dívida por esse amigo dele, que ele gostava tanto. Só que ele foge mesmo assim e vai para outro lugar. Vive numa penúria, fica doente, fica também moribundo, tá? E ele falece, né, nas mãos da filha. Sabendo que ela no caso está sozinha, virou órfã, o que ele faz? No caso, o futuro pai, né, do Frankenstein, do Victor Frankenstein, ele fica com essa moça e, com o passar do tempo, casa com essa menina, que dá aí, no caso, a vida ao Victor Frankenstein, tá? Depois disso, acontece uma coisa similar aqui, na história. Eles vão adotar, quando ele já nasce, eles vão adotar uma menina também, que estava num local bastante de miséria, assim, bastante miserável, e de uma maneira de viver, vamos dizer assim, não muito relevante, e adota essa menina chamada Elizabeth. Elizabeth, inicialmente, não sei se você viu o filme, ou qualquer tipo de filme, eu não recomendo nenhum, mas se você, no caso, viu a parte, vai dizer que é prima, né? E nesse quesito não está errado, mas aqui a história acontece. Ele, no início, quando eles são crianças, ela é adotada, então nesse caso vira como uma irmã. Só que passada a história, isso é bem nítido, ele vira prima, assim, né? E nesse caso, eu vou falar depois. E nesse caso você lê a história. Nem vou nem falar nessa parte, ou vou falar, não sei. No decorrer aqui do vídeo a respeito, eu falo. E no caso é considerado prima no decorrer da história. No caso, Victor Frankenstein cresce. Ele, no caso, vai para a universidade. Mas antes de ir para a universidade, ele gostava muito de conhecer e bastante de conhecer as ciências naturais, tá? E no caso ele vai para a universidade na Alemanha a respeito. Só que ele conhece, ele se maravilha com no caso, com três químicos, ou com, vamos dizer assim, né, três químicos, ou três cientistas, vamos colocar dessa forma, que é o Paracelso, que é o Agripa, se eu não me engano o outro é o Galvani. É Paracelso, Agripa, no caso, e o Galvani a respeito. E passando nesse quesito, né, no caso,
não, perdão, não é o Galvani, desculpa. É o Alberto Magno. É o Alberto Magno, é o Agripa e no Paracelso. São essas três pessoas que ele, no caso, se influencia antes de entrar na universidade a respeito. E também ele tem uma influência também, eu não errei, mas ele tem uma grande influência, e também a própria autora Mary Shelley, ele, no caso, teve uma grande influência sobre o Galvani, né, a respeito. Galvani é muito conhecido, se você não me engano, por causa da eletricidade, essas coisas. Não sei se você já teve uma aula de história bastante, uma aula de história não, uma história também, mas na química, né, teve um homem chamado Galvani, da Itália, que ele colocou várias rãs penduradas, né, como se fosse um varal que a gente bota roupa. Só que ele botou uma parte para entrar eletricidade. Quando batia, as rãs, né, dançavam, vamos dizer assim, né, ficavam balançando, né. O Galvani conseguiu ter esse experimento. E Mary Shelley bebeu muito dessa fonte, até mesmo para iniciar essa história. Tá? E nesse caso, ele tem essa influência, só que ele tem um professor, né, vamos dizer assim, né, que tira isso. Olha, isso aí, fala para ele, né, fala pro Victor, isso aí é tudo alquimia, a gente vive a ciência moderna, esquece isso, esquece no caso essa filosofia natural ultrapassada, né? Fica com a química e fica com a matemática. Bom, né, de certa forma foi isso que ele abraçou. Só que ele não dá bola muito bem e conhece outra pessoa, né, que fala assim, não, continua, incentiva o próprio Victor, né, a respeito. Que também é professor da universidade a respeito, mas não é professor dele, do Victor. E aí ele vai pra frente e fala, bom, nesse quesito que acontece, né, ele na universidade, a mãe dele falece, a mãe do Victor, né, a mãe dele falece, e falece assim, no caso segurando a mão tanto da Elizabeth quanto dele, né, a respeito. Mas isso não falece quando ele está na universidade, falece antes de ele entrar na universidade, quando ele já ainda estava crescendo dessa forma. E o Victor teve uma ideia, não por causa da morte da mãe, mas necessariamente ele queria buscar o elixir da vida, né? Ele queria, vamos dizer assim, vencer a morte, vamos colocar dessa forma, né? Criar vida de algo inanimado, ou seja, uma coisa que já morreu, voltar a viver. Não é uma ressurreição, mas, ou seja, é pegar partes de corpos em si e necessariamente colocar vida nessa pessoa. Foi assim que o Frankenstein foi. O Frankenstein não, no caso o monstro nem tem nome. O monstro do Frankenstein, vamos colocar dessa forma, né? Assim que o monstro foi criado. O que o Frankenstein fez? O Frankenstein foi visitar cemitério e mausoléu. Pegar parte de corpo humano, de perna, de braço, essas coisas, e fazer o seu encaixe, fazer o seu quebra-cabeça, né? Encaixar o quebra-cabeça. Ele consegue fazer isso no decorrer da sua experiência, no caso, e ele constrói o monstro. Só que ele vê ele se pasma com aquela aparência e fica chocado com o que ele fez, no caso. E ele foge. Ele ficou tão assim, tão assustado para onde ele foi, né, para onde ele chegou, tanta ambição dele, que ele falou, nossa, o que eu fiz, né? E saiu correndo. Só que, passado o tempo, no caso, né, há uma carta que ele recebe dizendo que o William, né, que é um irmão mais novo, bem mais novo, no caso do Victor Frankenstein, é morto, é assassinado, né? E a família tá perturbando ele, vem pra casa, vem pra casa, vem pra casa, aí ele vai. No caso, e vê, no caso que o William foi morto, aqui com o pescoço
no caso mutilado, né, aqui a respeito, até o peitoral, se eu não me engano, essa parte aqui, né, ele foi mutilado. Ele vai para Genebra verificar, e nesse caso o que acontece? Quem, no caso, vamos dizer assim, culpada, no caso é Justine, que também faz parte da família, né? E Victor Frankenstein fica assim matutando, né? Nossa, não é Justine, né? No caso, tanto a Elizabeth ela cai no chão, fica em prantos, percebendo que não é Justine. E no caso próprio, Victor Frankenstein também não foi a Justine. Só que com a população nervosa, e é uma criança, ela é condenada e executada. Só que Victor Frankenstein fica matutando, percebendo que quem matou o próprio William foi o monstro que ele criou, né? Só que ele não há provas inicialmente, não tem como, é só uma ligação subjetiva do próprio Victor Frankenstein, né? Nessa parte. Passado o tempo, a respeito, né? Não há nenhuma, vamos dizer assim, de fato, não há nenhuma, como vou falar, assim, não há nenhuma morte, não há nenhum acontecimento estranho, tá? Mas a morte da criança, né, ela se torna algo muito forte, né, no caso, para o Victor Frankenstein, tanto para o pai também, para o pai dele, a respeito, no caso, né? E ele fica matutando se foi o monstro ou não que matou. Passar bastante tempinho, bastante tempo a respeito. Ele vai para uma montanha, também na Suíça, e encontra um monstro. E o monstro né? Isso tem em alguns filmes, tá? Ele se encontra com o monstro, né? A respeito. E o Victor Frankenstein conversa com ele. Só que o monstro, ele tem apesar de ser gigantesco, né? Tem uma velocidade bastante indiferente, vamos dizer assim, né? Bastante incomum. No caso, o monstro ele tem sentimento. O monstro ele tem, no caso, o monstro ele tem um certo afeto. Só que o Victor Frankenstein tem uma raiva dele. E o próprio monstro alega que foi ele mesmo que matou a criança. No caso, só que o próprio monstro, quer contar a história dele, de quando ele deixou ele abandonado, e o que ele fez para sobreviver, o que ele fez para, no caso, né, sair dessa, né, no caso. E eu não vou contar parte da história, gente, porque ler o livro é bastante... Eu sei o livro em si, tá? Mas ler o livro Victor Frankenstein... uma coisa até interessante aqui no livro. Para quem sabe, para quem não sabe, acho que, bom, para quem lê o livro, para quem é bastante familiarizado com a literatura de terror, esse livro ele foi criado, vamos dizer dessa forma, no caso, por uma... Ou seja, teve um poeta bastante conhecido, ele é conhecido na literatura mundial, chamado Lord Byron, né, que é o poeta inglês. E ele estava num ambiente, né, estava chovendo muito. Se eu não me engano, estava chovendo muito. E também era na Suíça que se passava esse fato. Né? Tava a Mary Shelley, o marido dela, o Lord Byron, pessoal lá. E estava um pouco entediado, o Lord Byron, né, naquele modo libertino dele, estava lendo, né, livros de terror, essas coisas, de vampiro, e ele teve uma ideia, falou, gente, vamos escrever aqui uma história vamos fazer aqui uma competição entre nós. Mas que competição é essa? Olha, quem escrever o livro de terror, né, mais interessante, mais original, ganha um prêmio X lá, né? Tá bom. E Mary Shelley escreve essa obra aqui.
no caso, não escreveu isso uma palavra só, tá? Ela escreveu no caso assim, o esboço, né, da história, e o Lord Byron incentiva ela a escrever como um romance, né? Como um romance de terror. E escreve. E foi um sucesso esse livro aqui. Em primeiro lugar, a edição, talvez seja a primeira edição original, não saiu com o nome Mary Shelley, porque teve, né, tem aquele machismo todo, antigamente. Mas depois, em outras edições, já vinha com o nome dela, com a Mary Shelley. Esse livro foi, assim, é o mais conhecido dela, da Mary Shelley. E nesse caso, o livro em si, né, é conhecido até hoje. Mas assim, uma coisa que eu falo, gente, quando você lê o livro é uma experiência própria, né, uma experiência bastante enriquecedora. E quando eu li o livro a respeito, fiz as marcações das partes interessantes, das partes que até mesmo a gente não sabia, né, no caso, né? Então, você fica com raiva dos filmes. Eu peguei, fiz uma experiência de assistir um fragmento, né? Já vendo um fragmento de um filme, nada, gente, nada a ver, assim, nada, nem pé nem cabeça a respeito, sabe? Tem uma parte que, por exemplo, vai ser um spoiler, tá? Mas mesmo assim, se você quiser pular esse vídeo, porque esse vídeo não, quer pular essa parte, tenho todo o direito. O que acontece? Tem uma parte do livro, né, que o Frankenstein queria um afeto, queria uma pessoa, tá? E ele fala assim, Victor, que é o criador, né? Victor, cria uma fêmea para mim, que a gente vai na parte selvagem, né? Na parte da floresta, tá? Da América do Sul. E a gente vai ficar lá, nós dois, sozinhos, sem criar tumulto contra a humanidade. Aí Victor pensa bem, falando, será que isso é razoável? Será que criar uma fêmea ele vai, no caso, se apropriar, né? Vai criar, no caso, vai procriar, na verdade, né? E ter outros filhos que vão ter a mesma aparência, ter a mesma, vamos dizer assim, genética, vamos colocar dessa forma, né? Monstruoso, que vai causar uma extinção da humanidade. O Victor fica pensando, só que ele percebe que o monstro em si tem um certo sentimento, um afeto que ele foi ensinado também, né? E ele fica pensando. Ele aceita a proposta, só que no decorrer do tempo ele para, assim, no clímax do preparo. Ele para no meio do caminho, o Victor, e não constrói. E ele fica nervoso, ele quer vingança, né? A respeito. Essa parte é fundamental para a história. E nos filmes não até tem essa parte, mas você vê uma parte de um filme que fala que o Victor construiu o monstro. Assim, gente, sabe? É desconstruir a realidade. A realidade que, assim, até é meio pleonasmo, né? Mas, assim, a realidade da obra original, sabe? Então, de certa forma, nesse caso, né? De certa forma, leio o livro. Essa aqui, edição de bolso da Zahra, eu comprei na promoção na época, esse livro aqui. Mas tem várias edições, tá, a respeito. Tem uma edição se não me engano, da Pinguim, no caso. Tem essa da Zahra e tem outras editoras. Tem a da Dark Side, que é, assim, a edição super boa a respeito. Eu recomendo edições, assim, de capa dura, bem moderninhas, bem moderna. Aí você vai ter a linguagem já modificada pela ortografia de 2009, na língua portuguesa. E também você vai ter uma história boa para ler, que é a Mary Shelley, que entrou para a história da literatura de terror. Tanto que o Stephen King, ele classifica três livros
com a base fundamental do livro de terror, que é o Drácula, do Bram Stoker, que é a Frankenstein, do Frankenstein da Mary Shelley, ou Alexander, e também o Médico e o Monstro, do Stevenson, né, que tem um certo sentido do duplo, né, que também está em Dostoiévski e outros autores. Tá? Ele é classificado como um dos melhores livros de terror. Tá? Então, gente, esse é o vídeo. Eu não quis, assim, apesar de ter a história bem fresquinha na memória, tá? Eu não queria relatar tudo, senão eu ia falar o spoiler todo da história. E eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Que, assim, é um livro fundamental, cara. Olha assim, várias marcações, tá vendo? É, é incrível, assim, pra quem gosta de literatura de terror, eu recomendo, gente. Lê isso aqui, relê se possível, tá? Gente, é fundamental. Leiam o Frankenstein ou Prometeu Moderno, tá? Mas eu fico por aqui, tá bom? A respeito. Clique no gostei, comenta aqui no comentário se você quer que eu continue com os vídeos, tá bom, gente? Se inscreva no canal, clique no gostei, compartilhe para todo mundo. Muito obrigado, gente, pela compreensão, pela atenção, tá? Pelo feedback. Eu sei que eu estou começando no canal agora, não tem tantas visualizações, mas com uma certa humildade, né? No caso, não ser uma humildade, né? Sendo honesto, a gente vai crescer, tá? Muito obrigado aqui pela atenção. Tenha um ótimo dia e até, gente.